Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês uma análise de uma das obras do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, 38 estratégias para vencer qualquer debate, a arte de ter razão. Bom, trata-se de um dos filósofos mais influentes da história da humanidade, serviu de inspiração para tantos outros de grande importância, tais como Nietzsche, e outros filósofos do século XX também. Então, ele traz aqui uma abordagem nessa obra um tanto quanto complexa. E por isso eu digo que é mais um daqueles livros, é mais uma daquelas obras que não é para qualquer um. Ele requer uma leitura muito atenta, por vezes traz termos bem complexos e que você deve parar e analisar atentamente cada página para que você possa entender o conteúdo que o autor traz. Essa obra ela é uma tradução, obviamente, e para tal, muitas vezes é fácil necessário interpolações, de outros comentaristas, de outros escritores, que eles trazem uma apresentação da obra, uma conclusão, em diversos momentos tem alguma ilustração também que outros autores colocaram, para fazer, de certo modo, a leitura tornar-se mais fluente, para fazer a leitura tornar-se de fácil entendimento, o que é muito difícil. Porque ainda com todas essas ajudas que os outros autores colocam aqui, a obra em si é uma leitura pesada. E eu mesmo levei muito tempo para ler esse livro, né? Mais de 6 meses, porque cada estratégia desse que o autor colocava fazia necessário eu parar, ler várias vezes para entender. E tratou-se de uma obra bem complexa de leitura. E por isso eu digo que talvez haja outras no mesmo sentido que sejam de mais fácil entendimento. Mas vamos lá, vamos ver o que o autor coloca aqui. Segundo análise, e segundo elementos que ele mesmo traz, trata-se de identificar estratégias que já são comuns. Estratégias assim que na verdade sempre foram. Ele vai lá nos gregos antigos, Aristóteles e outros filósofos, ele vai mostrar que na verdade essas estratégias de debate são usadas com frequência e de modo até mesmo intuitivo pelas pessoas no decorrer da história da humanidade. E isso é muito fácil a gente verificar a cada dia, percebendo como as pessoas utilizam essas táticas de retórica em conversas, em diálogos no dia a dia, mas sem perceber que estão usando uma estratégia. É de modo intuitivo mesmo, frequente, corriqueiro, de modo instintivo, vamos assim dizer. Então, qual que foi o trabalho do filósofo e dos filósofos que assim fizeram as interpolações aqui? Foram identificar quais são essas táticas, essas estratégias de retórica e sistematizá-las em uma obra. E aí outros autores colocam até mesmo situações da política mais recente, como que essa estratégia identificada por Schopenhauer naquele momento é empregada por políticos da atualidade, enfim. Então, o que é? Através dessa obra, a gente tem também a ferramenta de desmascarar estratégias que podem ser utilizadas contra a gente mesmo. Então, se a gente está num debate, conhecendo, estando munidos dessas ferramentas aqui, a gente não só é capaz de trabalhar aquele debate, e sim de identificar o que está sendo usado contra a gente e ali refutar, trazer uma refutação. Então, peraí, você está usando uma falácia aqui. A falácia tal, você está usando tal falácia, e aí você desmascara o seu oponente. É bem interessante, porque ao mesmo tempo que essa leitura nos permite o ataque, também nos permite a defesa. Então ela nos dá uma ampla gama de ferramentas nesse sentido. Identificamos quais as estratégias que o oponente está utilizando contra nós, e assim as refutamos. Então, trata-se de uma leitura bem complexa. É claro que em um vídeo eu não tenho nem como trazer todas as estratégias que ele coloca aqui, porque, como eu disse, são bem complexas e requer uma leitura muito atenta. Mas se a gente entender que ele analisa as falácias lógicas, e se a gente compreender o que são as falácias, talvez seja interessante a gente buscar outras leituras de mais fácil entendimento, uma vez que eu mesmo tive que, em diversos momentos, reescrever o capítulo, ou reescrever, na verdade ele traz quase uma estratégia por folha, ou reescrever aquela folha em uma linguagem que eu mesmo pudesse entender melhor. Então é uma leitura bem complexa, mas que para aquele que já está acostumado com o hábito de leitura e já leu muitos outros livros no mesmo sentido,
e eu recomendo, eu considero uma leitura proveitosa. Né? Então fica aqui para vocês uma obra, né, do filósofo Arthur Schopenhauer, 38 estratégias para vencer qualquer debate, a arte de ter razão. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário e deixem sugestões para que eu possa sempre estar melhorando meus vídeos. Obrigado.